Meus amados irmãos, nos últimos dias nós estamos sendo atacados literalmente, recebendo uma enxurrada de más notícias. A Bíblia diz que nós não temeremos, ainda que contra nós estoure a guerra, ainda que recebamos mais notícias, não seremos abalados. Mas quantas e quantas mais notícias temos recebido diariamente, há como uma tempestade de más notícias. Eu digo que mais do que nunca é necessário que se levantem os verdadeiros pregadores e pregadoras do Evangelho. Nós precisamos dar às pessoas o que as pessoas hoje tanto necessitam. Elas precisam de boas notícias. Deveríamos ter um canal exclusivo para boas notícias. Dar boas notícias que devolvam alegria, que devolva esperança, que devolva vontade de viver a todas as pessoas, que haja mais do que otimismo, haja fé. E que melhor boa notícia do que a suprema, a máxima boa notícia, as boas novas, o Evangelho de salvação. Sim, o Evangelho são em si as boas novas, as boas notícias. Estamos vivendo como no meio de uma verdadeira tormenta, atormentados, no meio de uma tempestade, desnorteados, desesperados. Mas precisamos de pregadores como o apóstolo Paulo, que no meio daquela tempestade, em alto mar, no oceano, o apóstolo Paulo se ergue. A Bíblia diz que depois de tantos dias se foi toda a esperança de salvação. As pessoas estavam entregues, as pessoas já estavam vencidas, derrotadas, esperando apenas sucumbirem, esperando apenas a morte. Mas o apóstolo Paulo se levanta, o apóstolo Paulo prega, e quando ele prega, devolve a todos o ânimo de viver, se alimentam, se fortalecem e continuam a lutar contra aquela tempestade. E não foi uma tempestade qualquer, a Bíblia diz que foi um tufão. Sim, Paulo pregou no meio de um tufão. Paulo se ergueu para pregar no meio de um tufão. Não era o melhor dos ambientes para se pregar. Difícil era escutá-lo, difícil era até de vê-lo. O barco era jogado de um lado, jogado de um outro. Ondas entravam, ventos sacudiam. Eu posso imaginar o apóstolo Paulo tentando ficar de pé, porque de pé ele ficou, apoiando-se ou agarrando-se em cordas, no mastro, seja no que for, para poder pregar às pessoas. Eu, você e todos os verdadeiros pregadores e pregadoras do Evangelho precisamos nos levantar no meio de toda essa tempestade, precisamos nos erguer no meio de todo este tufão. Não importa os ventos, não importam as ondas, não importa o sacudir do barco, não importa que o barco esteja a ponto de romper-se, nós nos levantaremos e pregaremos. E agindo assim, como diz a palavra, salvaremos tanto a nós mesmos quanto aos nossos ouvintes. Há algum tempo, muitos se declaravam não mais pregadores, mas sim coaches, treinadores. Ainda há muitos que falam e alguns se atrevem a ser hoje mentores. Eu não julgo essas coisas. Quer se chamar coach, quer se chamar mentor, quer se chamar pregador, são apenas nomes. Mas o que nós necessitamos são pessoas que tragam boas notícias, boas novas de salvação. Sabe? Esse é o verdadeiro encorajador. Esse é o verdadeiro fortalecedor.
Esse é aquele que trabalha junto com o Consolador, junto com o Paracleto, o Conselheiro, o Deus presente. Estes pregadores é que nós necessitamos em nossos dias, hoje. Deus precisa de você, Deus precisa de mim, para que nós sejamos boca de Deus para este povo, para esta geração, para a nossa nação e para todas as nações, transmitindo o quê? As boas novas. Que Deus possa te abençoar. Aqui se despede pastor Aloísio de Moraes, desejando que as bênçãos de Deus estejam presentes, cresçam e se multipliquem em sua vida. Se você gostou dessa palavra, deixe o seu like. Pode estar compartilhando com quem desejar e com quantas pessoas desejar. E se quiser outras palavras como essa, inscreva-se no nosso canal. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, hoje e sempre. E até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir. Amém.